Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa última aula de vendas, a última aula do curso, inclusive, tá? Vamos falar aqui sobre negociação, fechamento e o pós-venda, tá? Eu tinha citado muito esse pós-venda, a gente vai falar sobre ele agora, tá bom? Vou compartilhar com vocês o material que depois vai estar lá no, naquela sala de aula virtual da gente. Então tá, técnicas de fechamento e negociação de vendas. A gente vai começar por aqui, certo? Vamos lá, o fechamento é um momento crucial onde se materializa o trabalho do vendedor, né? Requer cuidado para não perder tudo o que foi construído. Então, toda aquela ideia que a gente teve de atendimento, né, de entender o cliente, de ouvir o cliente, chega nessa parte da negociação, técnica de venda. Aliás, na técnica de fechamento e negociação, né? Na negociação esse fechamento das vendas aí. Tindo. Então, para a preparação para o fechamento, cara. Ela vai requerer uma expressão corporal, ou seja, você vai precisar manter sua postura relaxada durante a negociação, né? Você precisa estar tranquilo, estar calmo, estar confiante. Isso é muito importante. Lembra que eu falei que o corpo fala, né? Eu disse que o corpo fala, então é isso. Então você precisa estar confiante, não mostrar nervosismo, não mostrar estar excessivamente empolgado, né? Entusiasmo, mostre positivo, entusiasmado e com a proposta, né? Ou seja, você tem que estar preparado, né? Tem que estar. Desculpa, só vou reler aqui para vocês. Mostre positivo e entusiasmado com a proposta, tá? Ou seja, mostre que você realmente também percebe que é um bom negócio, não só para você, mas como para o cliente também. Deixe claro para ele que vai ser bom para ele. Mostre essa empolgação, esse entusiasmo aí. Sobre a questão do momento certo, inicie o fechamento quando perceber entusiasmo do comprador. Ou seja, ele vai. Lembra que eu falei do corpo fala? O corpo fala. Então, o cliente ele também vai te dar sinais expressivos, não só pelo que ele fala, mas a gesticulação corporal, o entusiasmo, né, o olhar dele, vai te mostrar que ele realmente está entusiasmado. Então, é o momento de proceder para o fechamento da compra. Aí, quais são os tipos de fechamento que a gente tem? A gente tem o fechamento de demonstração, que é comum em primeira visita, né? O objetivo é mostrar o produto ou serviço. Ou seja, fechamento de demonstração precisa ter, olha, esse aqui é o produto, assim, assim e tal. Isso caso você esteja, tenha um produto, não seja um caso de serviço. Quando é serviço, o que que as pessoas fazem? Elas mostram serviços passados, né? Quando é, por exemplo, uma formatura. A pessoa mostra, olha, isso foi assim, a formatura, foi oferecido isso, tem pessoas que estão tirando foto, tal, tal, tal. Mesma coisa de aniversários, né? Bolos, as pessoas fazem isso, é um produto, não é só é um serviço atrelado com produto, mas você mostra eles mostram de repente umas opções de modelos e aí você vai ver. Então, o fechamento vai através dessa demonstração. É para você falar, eu quero isso, eu quero assim, tudo mais. Se é o demonstração de um produto físico na loja, então tem que mostrar todas as características e tal. E mesmo depois, né, você fala, professor, você está falando isso aí, mas isso a gente não fala no começo para o cliente entender como é que é o produto, os benefícios, sim, também. Mas no fechamento você também tem que dar uns toques finais para ele saber, olha, então é assim, se tal, você vai fazer isso, chegar em casa você, a primeira coisa que você tem que fazer é testar isso, aquilo, outro, por aí vai. Fechamento qual dos dois? Perguntas com respostas sempre positivas para o vendedor. Ou seja, esse fechamento qual dos dois, como é que ele funciona? É quando isso aqui é uma estratégia de fechamento, né? Uma estratégia de negociação. Qual dos dois? Você já pergunta para a pessoa assim, então como é que o senhor prefere pagar? À vista ou parcelado? Vai ser no cartão? Ou seja, a pessoa ainda nem disse que vai ficar mais aí, você já dá esse toquezinho nela, né? Você sempre mostra duas opções, não é
você vai comprar ou não vai comprar, não. Você prefere esse produto, esse aqui, ou esse dessa cor, ou esse aqui outro, entendeu? Entendeu? Nunca pergunte se a pessoa vai querer comprar o produto. Você já dá a opção assim, é para presente ou é para você mesmo, entendeu? Sempre usem essa, para que a pessoa tenha uma opção de responder. Ela nem vai perceber que ela está já te dando uma resposta que vai te favorecer. O fechamento ativo é o preenchimento do pedido, o contrato durante a conversa, ou seja, você já está conversando, já está fazendo isso. Tem muita gente que faz, por exemplo, financiamento de moto. O cara, quando ele já vai, ele já está tentando. Quando você está conversando com ele, o vendedor lá, ele já está preparando já um contrato já para você, né? Ele já vai perguntando e tudo mais, aí já vai deixando tudo pronto para que quando chegue no momento esse momento do fechamento, ele já fala, então, olha, é, o senhor aí vamos supor que seja um financiamento aí de uma moto ou num, vamos lá, um financiamento de uma moto. Aí ele já, primeiro ele usa lá a parte 2 do fechamento tipo 2 lá, né, que é o qual dos dois. Aí ele pergunta, o senhor quer fazer um lance agora ou prefere fazer esse lance depois? Ou seja, tem, já dá essas duas opções aí. E aí, conforme for o que a pessoa for falando, ele já vai, já tá terminando o contrato lá, enfim. Não é todo produto ou serviço que tem essa questão do fechamento ativo, né? Que é para fechar o pedido, o contrato, né? É, tem algumas lojas que fazem isso, né? Eles preparam, inclusive, o pedido no computador lá deles e tudo mais. E aí, se infelizmente o cliente não compra, fala que não vai comprar, ele imprime como se fosse um orçamento. Já perceberam isso? Aquele orçamento que eles fazem já é o pedido já pronto. Se você for resolver comprar, ele já transforma aquilo no pedido e imprime como se fosse uma notinha lá para você pagar. E o fechamento por indução? São perguntas que levam o cliente a concordar com a proposta, né? Ou seja, você vai, para você chegar nesse fechamento por indução, você tem que ter um poder de persuasão um pouco bom, né? Você já tem que ter desenvolvido a sua persuasão aí. Você já vai perguntando coisas que fazem com que o cliente, olha, a pessoa vai comprar um chuveiro elétrico, né, por exemplo. E aí você fala, olha, pois é, então você sabe que nesses dias frios a melhor coisa que tem realmente é tomar um banho com chuveiro elétrico, uma água quente, né? Não sei o que, quente, aí ele vai concordando. Então, é, você está vendo que você pagando ele à vista, né? Você vai ter tantos por cento de desconto, não é melhor para você, né? Que aí já fica mais tranquilo. A pessoa claro que é melhor. Então, e aí é esse tipo de fechamento por indução. Você vai fazendo a proposta e já fazendo uma pergunta que o vendedor vai responder de forma positiva, concordando com ela. Umas dicas práticas aqui para o fechamento. Peça o pedido. Não tenha vergonha de solicitar diretamente a venda. Só fazer uma pausa aqui rapidinho. Tem um aluno aqui que está. Peça o pedido, né? Não tenha vergonha de solicitar diretamente a venda. Então, ou seja, já pergunte se já pode realmente tirar o pedido para o cliente, né? Se pode finalizar, tudo mais. Em alguns casos você já vai chegar a esse ponto de podemos finalizar o pedido, já posso encaminhar o senhor para o caixa, já por aí vai. Encerre após fechar.
não continue falando sobre o produto após o fechamento, tá? Fechou, já está fechado, fechou o pedido, você não precisa mais estar fazendo propaganda do produto, mas, como eu falei, tem umas dicas lá que, de repente, você pode passar para o cliente ainda sobre o produto, né? E não fale nada assim para que ele fique meio que arrependido de ter comprado. Não vai falar, por exemplo, se pegar e falar assim, olha, se der uma falha de tal coisa, aí você é só procurar. Não, não faz isso. Como assim se der uma falha? Então, não fale coisas negativas sobre o produto, principalmente depois que já foi encerrado, a, foi fechado como é que se fala? Foi fechado a negociação. E planeje também o futuro. Agende próximos passos como treinamento ou assistência técnica. Isso sim, né? Você pode já deixar para ele claro, olha, qualquer dúvida, qualquer situação, você pode chamar o pessoal da assistência técnica, que é esse aqui e tal, e dar o encaminhamento para ele certinho. Já deixa ele tranquilo, só não é porque você está falando da assistência técnica que você vai, entende? Não precisa você ligar uma coisa negativa a essa questão da assistência técnica. Só passa, ó, tem assistência técnica, qualquer dúvida você pode me chamar, coisas assim. O princípio de negociação. Princípios da negociação. A gente tem que ter resultados satisfatórios, né? Ou seja, ambas as partes devem ganhar. É o que a gente chama de ganha-ganha. A negociação, para ser boa, ela tem que ser boa para todo mundo. Então, se só você saiu beneficiado nessa negociação e o cliente de alguma forma se prejudicou, isso vai ser ruim para você a longo prazo. Então, tem que ser bom para você, mas tem que ser bom para outra parte também. Dar para receber é o princípio fundamental de toda negociação, é claro, né? Ou seja, você cede um pouco em uma parte, a outra parte também tem que ceder na parte dela. O princípio de negociação é para vendas, mas nem sempre todas as vendas, é, to, em todos os casos, você tem essa liberdade para negociar, sim, de se dar para dar alguma coisa em troca. Como assim? Se eu estiver vendendo uma coisa pessoalmente aqui, não tiver em loja nem nada, e aí a pessoa fala assim, ah, não, mas tem como tu me dar um desconto, tem como tu fazer tanto? Eu consigo, mas de repente tu consegue adiantar o pagamento, então, entendeu? Ou seja, eu dou uma parte, que é o meu desconto, e ele dá a outra parte, que é adiantando o pagamento. É assim que funciona. Dentro de uma loja, você está lá como vendedor numa loja, e aí chega alguém e começa, tem essa parte da negociação, mas aí como é que faz? A pessoa fala assim, ah, eu queria, deixa eu ver aqui, eu queria um desconto, assim, aí a pessoa, já o vendedor, para justamente utilizar esse argumento de dar algo para receber, e sabendo que, de repente, a entrega, para ele não saturar o pessoal da entrega, ele fala, olha, eu consigo te dar mais uns 5% de desconto, mas aí eu só vou conseguir. Aí na sexta-feira, de repente, a negociação não é quinta, mas eu só vou conseguir te entregar o teu produto na segunda-feira. Pode ser? Entendeu? Então, é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso funciona sempre assim, mas sempre ter uma. Para você ceder na negociação, você vai ter que ceder, a outra pessoa tem que ceder em algo também. Objetivos claros. Saiba o que quer antes de negociar, ou seja, você tem que ter uma meta, né? As empresas geralmente elas já têm, ó, você tem que vender o produto, portanto, tem que ser isso, aquilo, outro. Então você já tem uma meta bem clara na sua mente. Assim como você, se você tiver uma meta de valor mínimo que você precisa comprar, ou para que você precisa vender, você não pode baixar a isso, nem pode chegar com essa proposta já em cima, né? Aí entra aquela situação, o primeiro a falar numa negociação é o primeiro a ceder. O que é isso? O que significa que é o primeiro a falar que vai ser o primeiro a ceder? Se você chegar para uma pessoa, vai ter uma negociação entre você e uma outra pessoa, você é o vendedor. E aí a pessoa pergunta, quanto é esse produto? Quem falar o valor primeiro, vai ser o primeiro que vai baixar o preço, entendeu? Se você pegar e falar, ah, é 50, a pessoa já não vai pagar 50. Ela não vai de jeito nenhum pagar 50, ela vai tentar baixar. Então, ah, professor, mas se ela perguntou para mim o que que eu faço, você fala assim, não, quanto é que você acha que vale isso aqui? Aí ela vai te falar, de repente, ah, acho que uns 40, 45, 45 não é o que ela vai pagar, é para cima. Quando o comprador faz a primeira proposta, ele vai pagar sempre a mais do que essa proposta. Quando o comprador fala, quando o
o vendedor fala um valor, fala o preço, ele nunca vai receber esse preço, porque ele já deu um valor que tem que ser baixado, né? Então, é assim que funciona a negociação. É uma das técnicas mais simples de negociação que tem. Se vocês esquecerem tudo de vendas, de negociação, lembre disso. O primeiro que fala o preço é o primeiro que vai ceder. Se você for o comprador, falar que é 40, que daria 40 no produto, então significa que você daria mais. E se você é o vendedor e falar que o produto custa 40, você não vai vender ele por 40, você vai vender ele por menos. Então, a gente precisa ter uma hierarquia aqui de objetivos, né? A gente falou lá que você tem que ter um objetivo claro. Então, a gente tem objetivos ideais, que é o que você conseguiria com total concordância, né? O objetivo geral, meu objetivo é vender um produto, vender o carro, produto X por 50, o valor é 50. Então, esse é o meu objetivo, vender por 50. Então, se eu tenho esse objetivo, você já sabe que tem que anunciar ele por 60. Isso aí é uma coisa muito básica. Para quem já vendeu alguma coisa, já sabe que funciona desse jeito. Os objetivos reais é o que você alcança com argumentação, né? Ou seja, você vai botou o preço lá de, de 60 no produto, aí você vai argumentando, 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 aí chega no 55, já está ótimo, né? Que é o objetivo real. O seu objetivo era 50, mas se você chegar a 55, está ótimo. Prioridades mínimas. O ponto a partir do qual não pode ceder mais. É aquele que eu falei. Se você. O meu menor preço é 50, mas eu vou botar ele por 60. Vou, vou discutir, discutir, argumentar, argumentar. Chegou nos 50, eu não baixo mais. Aí se a pessoa fala, não, vou fazer o seguinte, eu te dou 48. Agora, à vista. Eu falo, não, não posso, pronto. Então você tem que ter um objetivo claro e uma prioridade mínima. Qual é a prioridade mínima? É a parte que você não pode diminuir mais. Técnicas de convencimento. A gente tem a vantagem, solução conjunta, envolvimento e positividade. Vantagens, indique todos os benefícios para o cliente, né? Você tem que mostrar todas as vantagens, os benefícios, o lado bom do produto. Solução conjunta, busque resultados aceitáveis para ambos, né? Ou seja, aquela coisa do você cede, mas eu também vou ter que ceder. Então, tem que ser algo que seja bom para os dois. Se só um sair prejudicado, se só um sair ganhando, não dá certo. O envolvimento, faça perguntas que incluam o cliente no processo, ou seja, envolva ele nesse procedimento de venda, de fechamento de venda. Ele precisa estar sempre ativo nisso. E a positividade reage com entusiasmo a propostas construtivas. Ou seja, na hora que ele te fala, não, mas vamos fazer o seguinte, então, eu não posso pagar esse valor de entrada, mas a parcela eu consigo que fique assim. Então, nossa, pô, então tá bom, ótimo, que ótimo. Vamos fazer assim, então, vai dar certo. Entendeu? Mostra sempre uma empolgação. O ambiente da negociação. Quando você está no seu ambiente, você vantagem estratégica de recursos próprios. É, sempre vai ter o risco de interrupções também, né? Então, se você está lá numa loja, está no seu escritório, seja no que for, esse é seu ambiente. Você tem mais recursos estratégicos, né? Você quer um cafezinho, você quer uma, entendeu? Esse tipo de situação que é vantagem. Tem o risco de interrupções, sempre vai ter, né? E interrupção na negociação é uma coisa que quebra toda aquela sintonia que vai construindo. Então, a gente tem que evitar os riscos também. Quando é no ambiente do cliente, você precisa demonstrar boa vontade, mas você vai ter menos controle na situação, né? Questão de horários, questão de interrupções, inclusive, você não vai controlar. Como assim? Imagina que você vai na casa do cliente para vender, né? Você é um consultor de vendas. E aí você tá na casa do cliente, tem que demonstrar boa vontade com o horário que ele marca, isso, aquilo outro, mas aí imagina, vai o filho do- da pessoa falar com ele, e o marido vai dar um recado, a esposa vai dar um recado, aí chega alguém batendo na porta, aí você está mais sujeito a interrupções. Você vai ter menos controle da situação toda. E já um local neutro, ninguém tem vantagem. Exige organização prévia de ambos, né? Ou seja, vamos se encontrar em tal lugar para a gente discutir? Vamos. Então, vamos marcar tal horário? Vamos. E vão lá, cada um vai ter a sua organização com a sua parte aí. Então, o risco de opções em um local neutro é bem menor mesmo. O que fazer em negociações?
a gente já falou disso. Escutar, preste atenção ao que o outro diz, você precisa escutar muito. Então, é por isso que dizem que a gente tem dois ouvidos e só uma boca, né? Ou seja, a gente ouve, tem que ouvir mais e falar menos. É, ser flexível, adapte-se à situação e às reações, né? Ou seja, você saber contornar toda a situação, saber se posicionar em cada situação dessa. Descobrir posições, entenda os objetivos, descobrir posições, entenda os objetivos da outra parte, né? Ou seja, entender o que que essa pessoa está querendo exatamente, o que ele, quanto ele quer pagar, como ele quer pagar, qual a forma de pagamento que ele vai fazer, tudo isso você precisa descobrir, né? O que que ele quer, qual é a posição dele na negociação. Propostas condicionais. Se você fizer isso, eu faço aquilo, né? Só colocou de uma forma diferente aqui, mas é aquela coisa do você dá algo e eu vou dar algo também. Qual o perfil do vendedor de sucesso? O vendedor de sucesso, ele combina preparação, entusiasmo, persistência, compromisso com o cliente. Então lembre-se sempre, a venda que não beneficia o comprador prejudica o vendedor. Entendeu? Tá? Se o vendedor sair beneficiado, ele vai se prejudicar a longo prazo. Em algum momento, esse cliente vai ficar estressado e vai falar mal de você, vai falar mal da empresa e vai ser chato. Então, você tem que sempre manter uma negociação ganha-ganha. Vamos agora aqui para o pós-venda. Como vender mais? O pós-venda no varejo. Esse pós-venda, eu acho interessante esse conceito. Então, é essencial quanto encantar o cliente e proporcionar uma boa experiência é fidelizá-lo. Uma das melhores estratégias para isso é investir em um bom planejamento de pós-venda. Pós-venda é aquilo que acontece depois que o cliente já vendeu, já comprou, já saiu da loja. O que é pós-venda? Fortalecimento de relacionamento. É a etapa que fortalece seu relacionamento com o cliente através de estratégias e ações de atendimento de qualidade, né? Ou seja, é essa etapa que vem depois da venda. Vender, o cliente está em casa já, você manda uma mensagem. Bom, é justamente isso, canais de comunicação. Estabelecer canais de comunicação eficiente é essencial para um bom pós-venda. Então, se você tem um contato da pessoa do WhatsApp, se você tem a liberdade de ligar, se você tem o endereço dela e quiser mandar algo por escrito para ela, hoje em dia poucas empresas fazem isso, né? Mas pode ser feito. Os dados disponíveis, todos os dados do cliente sempre acessíveis é fundamental para personalizar o atendimento. Então, é claro, você precisa ter os contatos dele para conseguir fazer esse pós-venda de forma clara. Deixa eu esclarecer o que é esse pós-venda, que eu estou vendo que não está tendo um conceito aqui para a gente falar dele. Pós-venda, é, só um segundinho aqui. Pós-venda é o seguinte, é, eu já dei esse exemplo para vocês, né, de que, bom, o cliente chegou na loja, comprou. Eu gosto de usar esse de roupa, porque é geralmente uma coisa que a pessoa precisa de ajuste, né, de repente, né? A pessoa comprou uma calça lá com você na sua loja, e aí, tá, comprou ontem, aí hoje, final do dia, você faz uma lista dos clientes que compraram com você, no WhatsApp deles e tudo e tal, aí manda mensagem lá pelo WhatsApp, ei, tudo bem, o produto te satisfez realmente, tá feito, tá tranquilo, tá tudo bem, precisa de algum ajuste, né? Precisa fazer alguma mudança e tudo mais, aí eu conheço uma costureira, você pode indicar uma costureira que você conheça ou tudo mais. É bom, né, de repente, se você trabalha com uma. Eu faria isso, né? Se fosse trabalhasse com loja de roupa, eu faria uma parceria com uma costureira. Falava o seguinte: olha, eu vou te mandar os clientes para cá, mas tu tem que fazer um desconto para eles, que é para mim poder dizer que eles têm esse desconto se eles forem falar com você, entendeu? É, ou seja, ou para isso, ou para você simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa no aniversário dela, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Manda mensagem, né? Não precisa que a pessoa esteja acabado, que tenha acabado de sair da tua loja e comprar.
Pós-venda é você manter o relacionamento com o cliente que comprou de você. Não precisa ser um cliente que comprou ontem, nem semana passada. Pode ser um cliente que tenha ido faz um mês. Isso é, inclusive, melhor para você estreitar esse relacionamento, para que ele lembra, para ele saber que você está lembrando dele de alguma forma, para ele saber que você é pai, que ele, por isso está te desejando Feliz Dia dos Pais, ou que você é mãe, ou enfim. Importância do feedback. Avaliação do cliente. O pós-venda permite avaliar o nível de satisfação do cliente sobre diversos aspectos da venda, atendimento, produto e necessidade. Ou seja, como falei, é uma forma de estar fazendo essa avaliação. E quanto mais humana for essa avaliação, é melhor. Como assim? Tem muita empresa que tem um negócio de um formuláriozinho para você preencher, isso é muito mecânico, né? Às vezes o cliente pensa, "Ah, nem vão ler essa mensagem que eu estou mandando para eles aqui." Então, quanto mais humano, melhor é. Se puder você mesmo falar que você atendeu, a pessoa foi você que vendeu para ela, se você puder ter esse contato, vai ser melhor. É necessário ouvir sugestões e eventuais reclamações, sempre pensando em possíveis soluções. Ouça tudo, considere tudo. Nem tudo precisa ser colocado em prática, nem tudo vai dar para colocar em prática, mas você sempre ouça o cliente, ouça o feedback que ele tiver para te dar, tá? Isso vai te ajudar. Quando um cliente aponta falhas ou traz sugestões, essa é uma oportunidade para aprimorar o atendimento e aperfeiçoar produtos. E um outro detalhe: quando o cliente ele está apontando falha, quando ele está fazendo um tipo de reclamação sobre alguma coisa, ele ainda está te dando um alerta, dizendo assim, basicamente, eu estou te falando isso porque eu não quero parar de comprar contigo, entendeu? Então, quando a pessoa te dá esse toque, te faz uma crítica, faz um apontamento para você, isso é uma oportunidade para você melhorar e para você manter esse cliente fidelizado, porque quando ele parar de se importar em te dar essas dicas, é porque ele provavelmente já está comprando em outro lugar. Então, fique atento aí. As técnicas de pós-venda, tem essa que a gente chama de follow-up aqui, que é relembre ao cliente o que que a marca existe, seja por e-mail, telefonema ou redes sociais. Aquilo que eu tinha falado, né? O cara comprou faz um mês, manda para ele. Tem um vendedor que diz que, vendedor não, um palestrante que ele diz o seguinte, que se você der, de repente, mandar um chocolate para o seu cliente no aniversário dele, você não está perdendo, porque o cliente, de repente, ele compra. O cara comprou uma central de ar-condicionado lá contigo, comprou um celular, comprou uma calça de R$ 200, seja lá, comprou alguma coisa. Você mandar um chocolatinho, uma coisinha de R$ 1 para ele lá, com um papelzinho, feliz aniversário, você não vai estar perdendo nada, né? A pessoa tem muitos clientes, vamos fazer isso todo, vou ter que fazer isso todo dia, mandar para os clientes. Não sei se dá para mandar para todos os clientes realmente, dependendo do nível de clientes, a quantidade de clientes aí realmente não dá para fazer isso dessa forma. Mas aí, eu tenho muitos clientes. A minha loja tem mais de 500 clientes. Aí fica difícil fazer isso também todo mês, todo dia. Todo dia você vai ter que estar fazendo isso. Então, o que que você faz? Você faz promoção para o aniversariante do mês, tá? E aí você manda. Atenção, aniversariante. Você consegue separar pelo menos um meio, os clientes por mês. Eu só não consigo, não. Eu estou tentando te dar uma dica para você fazer isso como vendedor sozinho, né? Para tu fazer isso com os teus clientes da loja, não é em nome da loja. Então, se tu tem a tua carteira de cliente vai ser muito menor do que o da loja. Então, a primeira coisa que você tem que começar a fazer a partir de hoje, se tu não faz. Se você está vendendo, se você é vendedor, se você já trabalha, ou se você vai começar a trabalhar como vendedor, você vai ter que fazer uma agenda com todos os teus clientes, né? Faz uma lista de contato com todos eles. E aí você pode sabe fazer lista de linha de transmissão no WhatsApp? Não, você não sabe, você pesquisa depois aí também, é simples. Você pode salvar todos os contatos na tua agenda e criar uma linha de transmissão, aniversariante de janeiro, tal, e coloca todo mundo que é de janeiro, de fevereiro, e aí por aí vai. Dá para você agendar isso de formas diferenciadas, pelo WhatsApp mesmo, criando uma agenda de mão, enfim. Mas fique com essa dica de estar entrando em contato com o cliente. Isso é o que a gente chama de pós-venda. Os lançamentos e ofertas. Segmente seu público e ofereça estrategicamente produtos, novidades e ofertas. É isso aqui, acabei de falar isso aí para vocês, né? E as parcerias. Forme parcerias com outras empresas para oferecer por de vantagem um sistema de pontos. Isso é mais para a empresa fazer isso, mas
É aquela dica que eu disse lá da costureira, né? Só uma parceria, não precisa você pagar nada para ela, nem ela te pagar nada, é só você falar, ó, você garante que vai dar um desconto para os clientes que eu indicar? Aí ela, não, consigo fazer um desconto, sim. Então, beleza. Isso é um exemplo, tá? Momentos especiais. Ofereça presentes ou descontos em datas comemorativas e aniversários, né? Já tinha te dito isso aí. Para você fazer esse tipo de coisa é interessante sempre lembrar do cliente fora das datas especiais. Experiência do cliente. Atendimento, fidelização, compra e feedback. Vamos começar no atendimento. Treine sua equipe para um atendimento excepcional. Caso vocês não são uma empresa, você tem que treinar. E você está treinando, você está fazendo esse curso aqui, já é um ótimo passo. Mas que seja o primeiro, tá? Você faça outros cursos, se aperfeiçoe mais. Compra. Proporcione uma experiência de compra memorável, ou seja, a pessoa tem que se lembrar de você de alguma forma. Cara, esse vendedor é aquele que indica isso, aquilo, outro, aquele vendedor. Seja memorável, esteja na cabeça das pessoas. Fidelização. Transforme clientes satisfeitos em clientes fiéis, né? Ou seja, a pessoa basta estar satisfeita, ela tem que ser fiel. E é isso, é uma das coisas que mais surpreende ela esse pós-venda. Você mandar mensagens perguntando se está tudo certo com o produto, se está tudo certo, mandar mensagem de aniversário, de Natal, essas coisas assim. Feedback. Lembre-se só de uma coisa, não é tudo que tiver, tá em promoção na loja, manda toda hora tá mandando, todo dia mandando coisa pro cliente, que isso também fica meio chato, entendeu? Tem uma coisa que um amigo meu, que é um ex-aluno meu, inclusive, faz, que ele fez? Ele tem um grupo, né? Tem um grupo de WhatsApp lá, onde ele coloca as ofertas da loja, né? Que tem na. Ele é só um vendedor, ele não é um dono da loja, ele é um vendedor e ele tem lá um grupo de WhatsApp, porque aí para ele fica até mais fácil. Ele está sempre mandando, já manda mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, que não fica incomodando as pessoas no privado delas, né? Mas quando for datas comemorativas, coisas mais especiais, como aniversário, é interessante você mandar no PV da pessoa, para ela se sentir mais valorizada. Feedback, ofereça canais para o cliente expressar sua opinião. É formas dele te dar um retorno, essa conversa que você fizer com ele, perguntando se está tudo certo, se ele gostou do seu atendimento e tudo mais, né? Já é um ótimo feedback. Dados importantes aqui, para a gente entender por que que a gente precisa fazer isso. Empresa, 80% das empresas sem pós-vendas, mais de 80% das empresas nunca fizeram pós-venda, né? O que isso significa? Oportunidade de se destacar, de você se destacar, não? Ou se você tiver uma empresa que trabalha nisso, se você for um vendedor, então provavelmente mais de 80% dos seus colegas de trabalho, inclusive da concorrência, não fazem pós-venda. Faça que você vai é uma chance tranquila de se destacar. 5%, 5 vezes mais, peraí, conquistar um novo cliente custa 5 vezes mais do que manter um atual. Isso é verdade. Achar um cliente novo é muito mais trabalhoso do que conseguir manter o cliente que você já tem. Então, mantenha seus clientes, né? Consiga fidelizá-los, mantê-los fiéis. Clientes satisfeitos com o pós-venda têm 70% mais chance de fazer uma recompra, de comprar novamente. Então, esses são os dados que mostram que esse fechamento, esse pós-venda, é importante, muito importante mesmo. Benefícios aí desse pós-venda. O aumento das vendas, obviamente, clientes fidelizados compram com mais frequência. Você vai fidelizar os clientes, que não é uma coisa fácil fazer um cliente ser fiel. Cliente fiel é aquele cliente que compra sempre com você, fala bem de você, né, que faz a propaganda dos seus serviços. É um relacionamento contínuo que gera lealdade, como diz aqui. E um feedback valioso, informações para melhorar produtos e serviços. Sempre que você está entrando em contato com o cliente no pós-venda, ele vai te dar algum retorno, vai te falar alguma coisa. Então, sempre vai ser, vai te apresentar informações importantes aí. Como é que a gente vai implementar esse pós-venda, então? Primeira coisa, a gente tem que planejar uma estratégia. Defina os objetivos claros para o seu programa de pós-venda, né? Treine sua equipe, ou
treine você mesmo, se aperfeiçoe, se capacite para oferecer um atendimento excepcional, uma coisa boa. Então, sugiro que vocês gostaram dessa parte de vendas, se empolgaram em querer ser vendedor, atendente, ou de ter um negócio próprio, façam mais cursos, busquem mais conhecimento nessas áreas. Implemente ferramentas, ou seja, utilize sistemas para gerenciar relacionamentos com clientes. Ou seja, formas o mais básico que a gente tem é o WhatsApp, você pode utilizar tranquilo, e o e-mail. Pouca gente tem acesso a. Na verdade, quase todo mundo tem um e-mail porque precisa disso para utilizar o WhatsApp, né? Para utilizar o celular, para baixar os programas e tudo mais. Mas pouca gente abre o e-mail. Então, é interessante quando você captar um cliente, estiver conversando com ele, já pensei, abre um e-mail frequentemente. Se ele abrir, aí você já aproveita para marcar lá, olha, tal, cliente tal, e-mail. Que aí você já usa o e-mail e o WhatsApp com ele. Monitore resultados, acompanhe métricas para avaliar a eficácia das ações. Vocês têm, então, é simplesmente ter uma forma de você comparar os seus próprios resultados. Se você foi, tá saindo melhor do que na semana passada, do que no mês passado, enfim. É, bom, é isso. A gente encerra aqui o nosso curso de atendimento e vendas. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre bom, eu sempre aprendo muito dando aula, porque eu preciso sempre buscar coisas novas, implementar o material que eu utilizo com vocês, então sempre é uma oportunidade de aprender. Queria que a gente tivesse feito 100% presencial realmente, porque seria muito melhor para a gente poderia ter trocado mais experiências, né? Poderia ter feito mais trabalhos práticos, em grupo e tudo mais, mas acredito que deu certo, foi bom e eu espero que vocês continuem aprendendo. Desejo muito sucesso para vocês aí que querem seguir carreira de vendas e espero um dia ver vocês, encontrar vocês por aí como bons profissionais, bem-sucedidos, dono de loja e por aí vai, tá? Ou encontrar vocês também fazendo um curso aí superior, uma graduação, certo? Aproveitem o final de semana, façam as atividades que tem para fazer e, como eu disse, sucesso.